Eu estou achando que ele quer, eu não sei, que ele quer me levar para o céu mais rápido, irmão. Está acelerando o processo, entendeu? Eu preguei, ontem eu preguei na pastora Luciana, ele me telefona, ontem foi. Ele me telefonou e falou assim: pastor, estou com um mistério para o senhor. Eu falei: fala. O senhor vai pregar no culto da alva, 6 da manhã. Depois você vai pregar lá no pastor Ângelo Marcelo. Eu falei: Jesus está repreendido todo mundo na tua vida. Não aguenta, irmão, não aguenta, não dá não. Estou todo quebrado, com a dor na costela aqui, que só a graça, eu não sei se é coluna, eu estou achando que é coluna, amém? Eu saio a todos com a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel, bem? Foi tão falado aqui, 2 Samuel capítulo 11, bem? 2 Samuel capítulo 11, que Deus abençoe. Quero agradecer a nossa irmã Diaconisa Glória, amém? Eu contei para ela, um amigo que tem uma esposa chamada Glória. Falei: vai na Glorinha, vai na igreja. Ela falou: não vou não, todo mundo foi me chamando, Glória, Glória. Falei: Jesus, que é isso, Senhor? Bem, todos acharam? 2 Samuel capítulo 11, pequeno trecho da palavra, bem? E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, e mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado de imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Bem, eu quero deixar essa palavra ao nosso coração. Bem, pode se assentar. Quem é este Davi? Né? Davi é aquele moço que foi tirado de trás das malhadas, né? E escolhido entre 8 irmãos, um moço que estava no campo, um moço ainda novo, mas Deus o escolheu como rei de Israel e honrou ele de uma maneira grandíssima. Exaltou ele na frente dos seus irmãos, na frente do seu papai, que tinha esquecido dele no campo, né? Eu ainda tenho um mancebo que está lá no campo, ou seja, Samuel disse: ninguém assenta à roda da mesa enquanto ele não chegar. Deus já começou a exaltar a Davi, e Davi agora, ele tem a incumbência de levar aos seus irmãos um lanche, né, para o chefe da guarda, né, para que ele pudesse ver os seus irmãos que foram escolhidos para estar no exército de Saul, a Eliabe, Samar, se não me falha a memória, e Abinadab. Os 3 irmãos mais velhos estavam servindo no exército de Saul. E a Bíblia diz que se levantou a nossa irmã, acabou de ler agora, sobre um gigante chamado Golias, né? Um homem de 3 metros e alguma coisa de altura, em que Davi o venceu, tendo simplesmente 5 pedras de um ribeiro, 5 pedras de uma cachoeira, e um homem bem armado. E Deus mais uma vez exaltou a Davi de uma forma tremenda, né? Davi, ele foi em nome do Senhor dos exércitos, ele não foi no nome dele,
ele não é besta, né? Para que em nome dele, gigante não caia em nosso nome. O gigante cai em nome de Jesus. O gigante cai em nome do nosso Deus. A gente louva o nome do Senhor, porque o gigante cai por terra mesmo. E a probabilidade do gigante cair, aleluia, era quase nenhuma, né? Era quase nenhuma, né? Porque ele tinha pequena estatura e está rindo, não? Está lá, Alex, rindo porque eu tirei o copo daqui, daqui a pouco eu bato aqui, amém? E quebro o copo. E Golias tinha uma estatura enorme, grande, bem coberto, né? Não tinha nada de fora, mas Deus sempre acha uma brecha, né? E aquela pedra tirada por Davi, ela foi certo no lugar da queda, aleluia. E o certo seria o gigante, com o impacto da pedra, cair para trás. Mas o gigante, ele cai de cara no chão, e a Bíblia diz que Davi arrancou da sua espada, da espada do próprio Golias, arrancou a sua cabeça, aleluia, e trouxe na mão, ficou andando com a cabeça de Golias na mão, e trouxe até Saul, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos diz, irmão, que Davi não voltou não. É interessante que a Bíblia diz que Jessé disse assim, ó, vai e tem notícia dos teus irmãos e traz para mim a notícia. Davi não volta. Davi estava com a cabeça. Quando Davi volta para casa, Davi já não era mais o mesmo Davi. Davi já era um homem vitorioso. Davi já era um homem diferenciado. E a Bíblia nos diz que agora Deus o exalta, Deus traz ele para dentro do palácio. Por quê? Porque havia um espírito, aleluia, da parte de Deus que atormentava Saul, e alguém disse que trouxesse um homem, aleluia, para dentro do palácio, que temesse a Deus, na verdade fosse um homem diferenciado. E a Bíblia nos diz que aquele moço diz assim, eu conheço um moço, aleluia, que ele toca a harpa, é sisudo, é um homem de Deus, e Deus é com ele. Trouxe Davi para dentro do palácio. Todas as vezes que Saul ficava endemoniado, Davi dedilhava a harpa, aleluia, e Saul ia acalmando. Louvado seja o nome do Senhor, porque a presença de Deus nos acalma, né? De Davi, aleluia, ele tinha um contato com o eterno profundo, não é, aleluia, não é depois que ele se formou rei, mas antes de ser rei, ele já tinha um contato com o eterno. Ele disse, veio um leão e eu matei, veio um urso e eu também matei. Irmãos, nenhum de nós mata o leão com a mão, nenhum de nós mata o urso com a mão, mas Deus mata urso, mata leão, derruba gigante, aleluia, entra no processo, abre porta, repreende enfermidade, e o nome do Senhor glorificado, oh glória, aleluia. E agora, Davi, aleluia, ele faz uma aliança com Jonatas, filho de Saul, aleluia, porque Jonatas, ele pescou logo, né? Ele viu, Davi vai se assentar no lugar do papai, e eu vou logo fazer uma aliança com ele. E por causa dessa aliança, né, Davi, ele usa de benevolência com Mefibosete, traz Mefibosete lá de Lodebar, de uma terra seca, para se assentar, aleluia, na mesa do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Eu fico vendo como Deus é bom, né? Aleluia, como Deus se lembra, aleluia, do pacto, ou seja, Deus se lembra da aliança que faz. Eu quero dizer para você, quero abrir um precedente. Deus não esqueceu de você, aleluia. Deus não vai te deixar em Lodebar, Deus não vai te deixar lá nessa terra seca, mas Deus tem uma exaltação na sua mesa para você, aleluia. Deus, agora, o Senhor, aleluia, exaltou Davi de uma excelente forma, colocou Davi, aleluia, no meio dos príncipes, e agora Davi, ele vence, né, todas as guerras. Ele traz a arca, né, ele sentiu no coração o desejo de trazer a arca da aliança para a sua presença.
né? Aonde? Porque ele sabia que a arca representava a presença de Deus, e ele precisava trazê-la de volta, e a Bíblia diz que a arca estava na casa de Abinadab por 20 anos, e não aconteceu nada na casa de Abinadab. Interessante, né? A presença pode estar na sua casa, mas depende de como você a trata. Interessante demais, né? A presença pode estar na sua casa, a arca pode estar com você, mas se você for desleixado, se você for largado na presença de Deus, nada acontece. Não mudou nada. A mulher de Abinadab continua a mesma, os filhos de Abinadab continuaram os mesmos, a casa de Abinadab não prosperou, aleluia, nada aconteceu. Os vizinhos passavam e diziam: poxa, aleluia, a arca, que coisa linda, ouro puro, brilhando, que coisa linda, mas não acontece nada na casa de Abinadab, continua da mesma forma. Davi agora sente o desejo de trazê-la, vai na casa de Abinadab, pega a arca, mas tenta trazer também da sua forma. E Davi conhecia a história, interessante que Davi conhecia. Tem gente que conhece a história, mas quer carregar a arca de quer carregar de qualquer maneira e não vê nada acontecer. Muito pelo contrário, vê morte dos amigos, vê morte da parentela, não vê a porta aberta, não vê conversão, não vê cura, não vê milagre, não vê nada, porque é relaxado com a presença de Deus. E Davi agora coloca no coração, ele pega a arca, coloca nos carros de boi e vem festejando, vem dançando. Uzá e Aiô estavam preocupados com o carro de boi, porque o carro balançava. Uzá mete a mão, há uma rotura em Uzá, Deus permite que mate Uzá. Davi agora desesperado, desce com a arca, deixa na casa de Obed-edom a arca, e a Bíblia diz que ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e chegou a notícia a Davi: a casa de Obed-edom não é mais a mesma. A família de Obed-edom não é mais a mesma. As portas estavam fechadas e tudo foi aberto. Está trabalhando a mulher de Abinadab agora, aleluia, tinha um ventre seco, era estéril, agora é mãe de filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo mudou na casa de Obed-edom, simplesmente pelo trato que ele teve com a presença de Deus. Tem gente que leva a vida de qualquer maneira, né? Nós vemos aqui, irmãos, nós observamos aqui que Davi agora, ele se assenta no trono, ele é aclamado rei, Saul é morto, e agora ele saía para a guerra. Tanto é que Davi aprendeu com essa lição, tanto com essa lição aqui, que nós acabamos de ler, que Davi ele vai numa guerra já sendo velho. E a Bíblia diz que Isbini-Benob, irmão de Golias, tentam matar. E se não fosse, esqueci-me o nome do rapaz, que ele livrou Davi, e disseram para Davi: nunca mais você desce para a guerra, para que a lâmpada de Deus não se apague. Davi aprendeu. E interessante que Davi se assenta no trono, e agora em tempo de guerra. E a gente canta tanto, né? A gente louva, mas a gente às vezes não bota em prática. A gente canta assim: batalha travada é nessa terra, batalha travada é. A batalha é travada mesmo. A gente aqui agora não estamos vendo nada, mas a batalha está travada. Como diz um irmão meu, tem anjos agora degladiando com demônios. Tem uma guerra travada no céu. Lembra da passagem de Daniel? Quando Daniel orava para libertar o povo de Israel, 70 anos cativo.
Ele se lembra, ele lê as escrituras e lembra, Senhor, lembra da promessa que tu fizeste. Começa a orar, entra em propósito de 21 dias em propósito para Deus liberar o povo. E a vitória de Daniel desceu. Desce, a vitória desce, mas é impedido pelo rei da Pérsia. Então eu posso afirmar que existe uma batalha espiritual para que a tua vitória não chegue. Mas o Senhor está enviando um reforço para essa guerra nessa manhã. O Senhor está enviando socorro para esta batalha. A Bíblia diz que Gabriel não aguentou, mas desceu o anjo do Senhor e deu vitória ao povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Davi agora, a Bíblia diz que em tempo de guerra, eu quero te explicar isso aqui. Porque em tempo chuvoso, eles não podiam ir para a guerra. Por quê? Porque não tinha como trazer mantimento às pessoas que estavam na batalha. Não tinha como os reis ir à guerra no inverno. Mas quando chegava a primavera, era tempo dos reis ir à guerra. Observe. E aconteceu que, tendo decorrido o ano, em tempo que os reis saem para a guerra, todos os reis saíam. Mas Davi, naquele dia, eu quero que você grave bem isso. Fale para o teu irmão assim, mas é só um dia. É só um dia. Parecia que era um dia normal. Mas aquele dia marcou a vida de Davi para o resto da sua vida. Observe. Parecia, irmã, que era um dia normal. Mas foi marcado aquele dia para o resto da vida. Davi agora, interessante, irmãos, é interessante que aconteceu três coisas, 3 pecados na vida de Davi. A concupiscência dos olhos. Davi olhou, cobiçou, gostou. Aí, a concupiscência da carne se agradou e a soberba da vida. Eu sou rei, manda buscar. É minha. O interessante é como uma coisa puxa a outra. Foi só apenas um dia que Davi não subiu para a guerra. Foi um dia só que Davi não veio para a guerra. Existe um dia, existe o dia. Esse dia foi o dia. O dia que não fez o Senhor para ele. Esse dia não foi feito pelo Senhor para Davi. Porque o nosso adversário, ele tem uma sede na nossa vida terrível. Não brinca com ele, não. E não brinca com a sua carne, não. Porque ela grita. Muitos poderiam estar hoje, pastor Ângelo, dentro da consagração, consagrando a sua vida. Não sabem o quanto é necessário matar essa carne. Essa carne clama dia e noite, querendo pecado e a gente matando. É jejum, é oração, é vigília, é consagração, é culto. Ela grita. Grita e grita forte e a gente mata. Toda vez que ela grita, a gente mata ela. E hoje, nessa manhã, nós estamos mais uma vez derrotando a nossa carne. Matando o nosso desejo, a nossa vontade carnal que existe em nós. Não é fácil escolher. Tem escolhas que nos levam à perdição. Tem escolhas que nos levam à queda. Tem escolhas que nos levam à ruína. E vou te falar um negócio. Tem pessoas que estão esperando tudo de você. E se você cair, você destrói a sua família, os seus amigos, a sua vizinhança. Lebácia, Diominápia, Calábria, Fassuri, Calabaia. Irmão, se tem uma coisa que o inimigo é estrategista.
ele fica observando, ele fica olhando, ele fica, aleluia, ele fica vidrado em nós, ele não tira o olho. A Bíblia nos diz que os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus. Quem veio? Satanás. Deus falou: observaste meu servo Jó? Ele disse: há quanto tempo eu estou de olho nele, eu estou olhando ele, tu dá tudo a ele, tu guarda ele, tu rodeia ele de bens, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem nos observado e o Senhor tem nos guardado. Olha, irmão, mas tem coisas que não dependem de Deus, depende da nossa perseverança. Depende da nossa vigilância. A nossa vigilância. Por que eu estou falando, pastor? Que pregação é essa? Final de ano é para que você vença mais um ano. É para que nós possamos vencer mais um ano. É para que nós possamos vigiar mais. Em tempo de guerra tem gente em casa sentado vendo Domingão do Faustão. Em tempo de guerra tem gente rodando o celular. Em tempo de guerra tem gente fazendo churrasco. Em tempo de guerra tem gente passeando no shopping. Em tempo de guerra, o que você está fazendo no tempo da tua guerra? O que nós estamos fazendo em tempo de guerra? E depois a gente vai reclamar com Deus. Reclamar o que de Deus? Deus, o próprio inimigo disse: o Senhor tem um cercado de bênção. Como o inimigo, olha, preste atenção, irmão. E a Bíblia nos diz, irmão, que agora Davi, o mais interessante que eu quero dizer é o que causa o pecado. A causa do pecado. Vê como Davi se expressa no Salmo 51. Ele diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele não fala isso com alegria. Ele fala com muito pesar e muita tristeza. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço a minha transgressão. Tem ninguém para conhecer melhor. Acho que foi a irmã que orou isso. Não tem ninguém melhor para conhecer você do que você mesmo e Deus. Porque conheço as minhas transgressões e meu pecado está sempre diante de mim. Sabe qual é a tua fraqueza? Então vigia. Vigia, porque senão contra ti somente pequei e fiz aos teus olhos mal, para que seja justificado quando falado e purificado quando julgados. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Davi se sentia sujo. É isso que o pecado faz com a gente. A gente tem vergonha de entrar na casa do Senhor, porque a gente se acha sujo. A gente abaixa a cabeça. Infelizmente, faz-me ouvir júbilo e alegria. Por que faz-me ouvir? Porque já não escutava mais. Agora, um homem que escreveu a maioria dos salmos, e ele escreveu um salmo tão importante: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, Ele mesmo, e a buscarei, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do teu rosto, porque quando vier o dia da minha adversidade, o Senhor me esconderá no seu pavilhão, ou no seu recôndito. Ele que escreveu isso, ele que escreveu. Alegria. Os pardais encontraram ninhos, as andorinhas também. E nós, Senhor, encontramos os teus altares. Já não tinha mais alegria. Alegria foi. Era o que Davi estava passando. O processo agora era de tristeza, era de dor. E ele diz assim: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim, ó Deus, um coração puro
e renove em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença. E não retire de mim o teu espírito. Me dá a entender que parece que Davi estava sentindo o Espírito Santo indo. E se tem uma coisa que o crente tem que ter, é sensibilidade. Sentir quando ele precisa. Sentir quando ele precisa quebrar o joelho. Sentir quando ele precisa jejuar. Sentir quando ele precisa orar. Sentir quando ele precisa ler. Sentir quando ele precisa buscar mais. Sentir, ter sensibilidade do Espírito Santo. Sensibilidade de como está a sua vida espiritual. Torna a dar-me alegria. Olha, torna a dar-me. Ele estava sem alegria. Porque o pecado tira a alegria. O pecado tira a alegria. Irmãos, às vezes, Davi de repente virou o olhinho aqui com 15 minutos. E olha a desgraça que aconteceu na vida de Davi. O filho deitou com a filha e jogou a filha fora. Não quis nem ficar com ela. Porque ela falou, pede a papai que papai não vai me negar. Tamar, lembra? Depois, Absalom mata o próprio irmão. O filho persegue o pai. Compra o coração do povo de Israel. Oh, que me dera sabedoria para poder aconselhar esse povo. Compra. Irmãos, preste atenção como é que se sentia. Mas ele falou assim, aí, olha só, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustente com o espírito voluntário. Então ensinarei. Mas ele falou assim, olha, se eu sair desse processo que eu estou, Senhor, eu vou ensinar os transgressores a tua lei. Ele diz assim, ó, então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Ontem eu preguei sobre, como é que foi o negócio, Marcelo? Foi Jesus querido. Me lembra? Ô Senhor. Romper. Romper. A campanha é romper. Romper o quê? Romper aquilo que nos impede de crescer. Romper aquilo que nos impede de ir avante. Eu não estou dizendo que a gente está em pecado. Nós não estamos em pecado, mas também não damos um passo ao evangelismo. Não damos um passo. Não é verdade? É o que nós estamos sofrendo, irmão. Eu nunca vi igrejas tão vazias como eu estou visto agora. Eu nunca vi tantas pessoas afastadas como nós estamos vendo agora. Eu nunca vi gente pedindo tanta oração como a gente está vendo agora. Nós temos um relógio de oração na igreja. Não para de tocar esse bendito telefone. Toda hora, pastor, coloca fulano de tal. Pastor, coloca fulano de tal. Sabe por quê? Porque a igreja acostumou. Quando você vai para a igreja? Vou, ora por mim. E ele mesmo fica em casa como ficou Davi. Ora por mim. Mas nós estamos precisando de crentes como Isaías, com lábios queimados. E Jesus falando assim, a quem enviaremos nós? E nós levantamos a mão, envia-me a mim, Senhor. Envia-me a mim. Porque chega de promessa para Deus. Esse ano eu vou ser diferente. Esse ano eu vou mudar. É hora de botar em prática tudo aquilo que você tem prometido a Deus. Porque Ele tem sido fiel com a gente. Ele tem prometido, tem feito conosco o que Ele promete. Ele é fiel. E nós? E nós? A gente fica imaginando nós. Pastor está ali quietinho, só escutando. Porque é difícil, irmão. A gente que dirige igreja é complicado. Por nós a gente fazia tudo, mas somos só um. Não tem como. Esse menino aqui, ele apareceu. Num dia ele apareceu lá desempregado. Eu falei, eu vou abraçar esse menino, fazer evangelismo, eu vou dar um dinheiro a ele. Vai fazer, menino. Evangelismo, vai embora. Vai nessa tua força.
Ninguém quer, faz propaganda da igreja, anda, chama para pegar no BRT, eu vou para o BRT, vou para tudo quanto é lado com ele. Estou levando a palavra de Deus. Chega de, Senhor, se tu fizer eu vou. Não, é hora de ir. Se tu abrir eu vou, então vai, porque Deus já abriu há muito tempo. Se tu salvar eu vou, então vai, porque Deus já salvou. Se tu curar eu vou, então vai, porque Deus te curou. A vida, irmãos, a vida é muito curta. Eu tive com câncer agora há pouco tempo. Câncer de próstata. Falei, aí doutor, ele falou, vamos arrancar. Eu falei, mas não estou precisando fazer quimioterapia nem radioterapia. Ele falou, é curativo. Minha vida é de Deus. Eu preciso me doar para Ele. Eu preciso deixar Ele me usar como Ele quer me usar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se não fosse Deus, Salmo 124, leia lá Salmo 124, abra lá. Se não for o Senhor por nós, o inimigo já tinha nos devorado vivo. Já tinha acabado com a nossa vida, mas a graça e a misericórdia e a lebância de Omanai e a bondade de Deus está sobre a nossa vida. A graça nos envolve, ela nos guarda. A presença de Deus é tudo de mais precioso que nós temos. Não retira de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Davi não estava se importando com cadeira, Davi não estava se importando com o reinado, Davi estava se importando com o Espírito Santo. É tudo demais. Se tirar o Espírito Santo, tu é como um sino que tine, tu é como uma lata vazia. Nós não somos nada. É esse Espírito da graça que está dentro de nós é que faz isso conosco. Ebácia de Ominábia. Oh meu Deus, Salmo 32, observe, Salmo 32, é isso, Salmo 32? Deixa eu ver, é isso mesmo, Alex? Salmo 32, olha como é que o Davi se sentia. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei. Porque sabe quanto tempo durou esse processo da vida de Davi? 1 ano. 1 ano nesse processo. 1 ano. Imagina. Olha, irmão. Ele diz assim, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu banido em todo o dia. Sabe o que é branir? Sabe o que é branido? Já viu o cachorro uivando? Tá sentindo alguma coisa? Davi fazia isso. Davi sentia dores internas dentro dele, por causa de uma coisa chamada pecado. E alguns dizem, já vi várias pessoas falando, o pecado não dói. Elebácia de Ominábia. Oh meu Deus. A gente não é mais criança para saber que o pecado rebenta a gente. A gente não é mais criança para saber que o pecado, irmão, olha o que o pecado faz. A Bíblia diz que Josué agora envia alguém para a cidade, para dominar a cidade. Aleluia, né? Josué foi na cidade aquela cidade murada, como Jericó. E tudo que tem lá era anátema, ninguém pegava nada. Mas Acã resolveu pegar uma capa babilônica, um peso de ouro e uma cunha. Enterrou embaixo da sua tenda. E houve uma guerra para Ai, falou assim, manda poucas pessoas, porque a cidade de Ai é pequena. Voltaram tudo derrotado. Morreram pessoas. Ele falou, Josué botou a cara no pó. Começou a falar com Deus, Deus, aquilo que tu me prometeu, Senhor. Ninguém te poderá resistir todo dia da minha vida. Como fui com Moisés, serei contigo. Cadê a tua promessa, Senhor? Josué chorando, com a cara no pó. Aí Deus falou assim, olha, separa as tribos e vai de porta em porta e manda eles dar glória.
Aleluia. Saiu o primeiro, oh glória, aleluia. Saiu o segundo, oh glória. Quando chegou na porta de Acã, Acã não conseguia dar glória, entupiu. É por isso que muitas pessoas não têm mais a graça. Às vezes você é obrigado a falar: levanta a mão e dá glória, levanta a mão e sente a presença de Deus, levanta a mão, porque o pecado tem assolado. A nossa grande realidade é essa. Dá glória, glória. Não consegue dar um aleluia, não consegue falar em mistério, não consegue. Tem muitas pessoas que estão assim. O pecado faz isso, o pecado envelhece os ossos, o pecado faz isso, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão e estio. Ele não tinha mais graça. Porque é tudo de mais importante que nós temos. Sabe o que é? Pai do Senhor, varoa. Eita, mistério, quanto tempo eu não te vejo, varoa. Vaso de Deus, tu tá bonita, vaso. Alegria, mas não tem mais essa alegria. As pessoas, agora é assim, parece me engana, pastor, né? Pai do Senhor, não. Rapaz, em casa é o capeta. Em casa é o cão. Não vem com esse negócio para subir, não, que eu conheço. Eu conheço, da glória aqui, mas em casa roda a baiana, só a graça do eterno. Aleluia, só a misericórdia de Deus. Pai do Senhor, pastor, estou contigo até a volta de Cristo, tá mesmo? Já foi, o primeiro a falar e foi embora. Misericórdia, aleluia, porque o humor se tornou em sequidão, está seco, não tem nada, está vazio. Você presta atenção, bota para orar, que ele ora a mesma oração. Bota para ler a Bíblia, ele traz a mesma oportunidade. Lebácia, deixa eu falar, Jesus. Remando, Quelércia, Jobnábia, Relebaraçaio, Jobérgia, aleluia. O homem de Deus, ninguém discerne ele, mas tudo ele discerne. Tudo vê, porque não é de nós, é de Deus. Observa. São os mesmos louvores, as mesmas orações, as mesmas oportunidades. Vamos abrir no Salmo 23, irmãos. O Senhor, meu pastor, não me faltará. Ele também faz em vez de pasto. Guia-me mansamente água tranquila. Refrigera minha alma. Guia pela verdadeira justiça para o teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa, Senhor, perante mim, na presença do inimigo. Unge a minha cabeça com óleo e meu cabeça em borda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todo dia da minha vida. Irmão, vamos abrir a Bíblia. Aonde? Salmo 91. É sempre assim, irmão. Observe o que você vai ver. Observe que, vamos abrir. Oh, irmão, eu quero fazer uma oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feito. Senhor, muito obrigado pelo dia, amém. Que a comida não faça bem nem faça mal, amém, Senhor. Glória. E a gente está assim, irmão. O superficial tem tomado conta. Aleluia. E o que o pecado faz? O pecado tira o humor, tira a graça. Salmo, oh meu Deus do céu, nos apaga, nos tira da presença do eterno. Salmo 51, pecado de Acã, irmão, observe. Tem pessoa, eu estava falando. Já é a segunda vez que eu vou falar de novo. Lembra daquele peixinho engasgado? Com uma moedinha? Tem gente que está assim, irmão. Engasgado com pecado na garganta e não consegue largar. Se está precisando de alguém, de algum pescador, hoje eu sou pescador e vou arrancar da tua garganta essa moeda. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é verdade? Nós vemos o que o pecado faz, irmão. Olha o que fez com Judas. Observe o que o pecado fez com Judas. Foi se enforcar. Pequei contra sangue inocente. Olha o que pecado fez com Ananias e Safira. Já vieram combinado de casa. E tem gente, pastor, que vem combinado de casa. Eu já falei, marido e mulher não tem esse negócio. Um é bom, outro é mau. É todos dois ruins, é todos dois bons. Minha mãe dizia, água mole, pedra dura. Tanto bate, até que fura. Quando ele sai, oh meu Deus, ele leva a esposa na mesma hora, não vai ficar. E quando ela sai também não fica. Por quê? Ela vai contaminando até que arranca. Não adianta. Pecado destrói a humanidade. Destruiu. Não é o que o pecado fez no jardim do Éden.
Quem era o pastor? Deus. Vê o que fez com Caim. O pecado, e Deus avisando, o pecado está na tua porta, Caim. Cadê teu irmão? Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Olha o que fala, como é que fala com Deus, irmão? Se é eu, já mando um raiozinho. Pronto, acabou. Manda ou não manda? O senhor vai assim. Tá, bobão. Tu está pensando que é bem. É sério, irmão. Tem gente que é assim. Quer ver? Crente ficar nervoso? Senti tua falta hoje, irmão. É por isso que eles estão indo para a igreja preta. É por isso que eles estão indo para a igreja lotada, cheia. Ninguém sente falta dele. Ninguém pergunta. Ninguém sabe nada. Se tu faltar, o pastor pergunta: estava onde, varoa? Estava em casa, pastor. Cuidando, fazendo comida. Meu marido chegou tarde. É? Não é, gente? É o que acontece com a gente. E o pecado vai nos engolindo. Vendo a missa, filha, combinadinho. Tira a minha cadeira. Tira o meu reinado. Tira. Ele não retira de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Torna-me a dar alegria da tua salvação. Eu já não tenho mais alegria. O pecado me abafou. O pecado me tirou a alegria de entrar na tua casa, de estar na tua casa, de servir ao Senhor. E nós temos, irmão, isso foi uma vez só que aconteceu com Davi. Sabe por quê? Porque que muita gente fala que pecado não dói? Porque o Senhor falou com Caim, com Adão. Adão, quando você comer, você vai morrer. Morreu? Aí acostumou, irmão. Não morreu. Comeu e não morreu. Mas ele não entendia que a morte era tanto física quanto espiritual. Tem muita gente, a gente era para ser eterno. E agora temos o que? Aproximadamente 70, que passar disso é canseiro e enfado. Não é verdade? É o que tem acontecido conosco. É o que tem acontecido conosco. O pecado entrou, arrebentou a humanidade toda. Por isso ele disse: em pecado me gerou a minha mãe. Eu fui gerado em pecado, Senhor. É? E a gente vê, mas a gente vê também Davi se levantando. A gente vê também Davi saindo dessa situação. E homem para saber se humilhar, irmão. Porque tem gente que é nariz em pé. Mas tem gente que sabe se humilhar. Tu vê quando Deus foi matar a criança, que Deus, não, ele ficou deitado ali o tempo todo, enquanto não deram notícia, Davi estava jogado no chão, orando pela criança. Tem gente que sabe se humilhar. Tem gente que reconhece que errou. Davi nisso tudo está falando: Senhor, pequei, só contra ti pequei. Fiz o que era mal perante os teus olhos. A gente tem que reconhecer quando erra. Tem gente que nunca errou na vida. Eu vou para relacionamento, irmão. Tem gente que dorme bicudo com o esposo. 3 semanas virado de costa. Por quê? Foi ele que errou. Foi ele que errou. Foi fulano que errou. Senhor, pequei. Errei. A gente não lê a Bíblia quando a gente fala assim, ó, quando você ir lá pedir perdão ao teu irmão, se ele estiver certo, você vai amontoar brasa viva na sua cabeça. Por que ele está pedindo perdão? Por quê? Se eu é que pequei, oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Davi disse: pequei, Senhor, contra ti pequei. Ele não queria que fosse retirado o Espírito. Ele sentiu o Espírito indo embora. Ele sentiu o Espírito Santo saindo. Essa alegria, esse arrepio que eu estou sentindo e que você está sentindo, essa graça nos envolvendo, ele não estava sentindo mais. Ele entrava no culto, não sentia mais. Não conseguia mais dar um glória, não conseguia mais dar um aleluia, não conseguia mais falar em mistério, não conseguia mais se ligar com Deus. Falou: Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo, não. Eu não posso ficar sem essa alegria. Eu não posso ficar sem a sua presença. Eu não posso ficar sem o Senhor na minha vida. Eu posso ficar sem coroa, sem trono. Eu posso ficar sem amigos, sem família. Mas sem o Senhor não dá, Senhor. Não dá. Então é tempo, irmão, eu estou pregando essa palavra para mim, para você. É o momento da gente vigiar. Vigiar na terra. Porque os laços estão armados. Aleluia. Mas a Bíblia diz que Deus quebrou o laço. Nós estamos livres. Não se prenda de novo.
Não se prenda de novo, porque o laço foi quebrado. Tu é livre para adorar, tu é livre para glorificar, livre para exaltar, livre para sentir a presença de Deus. Não se embaraça, porque, olha só, quem te chamou disse, não se embarace com o negócio dessa vida, não se embarace com nada. O projeto de Deus é tão grande na tua vida. O projeto de Deus é tão terrível na tua vida. Ah, se você pudesse imaginar o que Deus tem para você esse ano de 2026. Deus tem porta aberta, Deus tem salvação dentro da tua casa. Aleluia, Deus tem batismo com o Espírito Santo. Deus tem cura, Deus tem libertação. Deus vai alcançar parentes distantes. Persevera, continua indo para a guerra, continua de pé. Não falta não, porque estão te observando, a tua casa está te observando, os teus filhos estão te observando, o teu Senhor está te observando, e Ele está te observando tanto, que Ele tem coisas preparadas para você. Louvado seja o nome do Senhor, Ele está te observando. Que Deus abençoe, e as palmas louvam o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus, que palavra, que presença. Que Deus continue abençoando a vida do pastor. Amém? Queridos, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui neste lugar. Muito obrigada por cada vida aqui neste lugar. Juntamente conosco, encerrando essa consagração de 2025, que foi bênção para nossas vidas. E creio que 2026 também será. Mas antes de nós estarmos encerrando, eu quero estar anunciando o nosso sorteio. Vai acontecer amanhã. Por apenas R$5, você abençoa a obra de Cristo e nos ajude a fazer uma festividade. Toda a arrecadação será voltada para a festividade do 6º aniversário da mesa da consagração, que vai acontecer no dia 28 de janeiro. Pastor Márcio está convidado a estar aqui conosco, juntamente com a sua amada esposa e toda a congregação. Vaso do Olheiro, a mesma coisa. Pastora Ângela, a mesma coisa. E todos vocês e o nosso amado evangelista, pastor Alex. Amém? Cadê Dona Sandra? Saiu? Foi no banheiro? Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando por tudo que está sobre a mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero estar convidando a obreira Viviane para estar fazendo a oração da mesa nessa manhã, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Estenda as vossas mãos para cá, paz para todos. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai querido, Pai amado, aqui nessa mesa, Senhor, encontra nomes, Pai querido, Pai amado, encontra fotos, Senhor, chaves, pedidos na qual os seus filhos, Senhor, escreveram, depositaram aqui, Pai. Atende, Espírito Santo de Deus, cada nome, Senhor, cada foto, Senhor, cada objeto que está aqui sobre a sua mesa, Deus. Eu não conheço o Espírito Santo de Deus, mas o Senhor conhece como ninguém. O Senhor pode, Pai querido, Pai amado, trazer de volta aquele que está longe. O Senhor pode, meu Senhor da glória, contra a doença, contra as enfermidades que têm alcançado os teus filhos, Senhor. O Senhor pode trazer de volta aquele homem que está perdido, aquela mulher que está perdida, Senhor, por esse mundo, Pai. O Senhor pode todas as coisas. E nós, Espírito Santo de Deus, o que cabe a nós é orarmos, Senhor, é continuar entregando essas pessoas nas tuas mãos, Pai, é continuar pedindo, Senhor, para que o Senhor venha alcançar com a tua mão forte, Pai. Então, nesta manhã, Senhor, vai lá, Espírito Santo de Deus, envia os teus anjos, Pai, naqueles lugares, Senhor, nas pessoas, Pai querido, Pai amado.
Toma, Senhor, as chaves de casa, Senhor, as chaves de objetos, Pai, de carro, de moto, Senhor. O Senhor pode todas as coisas, Deus. Muito obrigada. Continua, Pai querido, Pai amado, abençoando, protegendo, Senhor, salvando, Deus, porque o Senhor pode todas as coisas, Senhor. Muito obrigada. E essa é a minha oração em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. As tuas princesas, a necessidade, ó Pai querido, conhece, ó Pai. Nós cremos no poder da oração, nós cremos no poder, ó Deus eterno, da tua palavra, do teu sangue, que seja manifestado, Pai, todo o teu poder, Pai, em nome de Jesus Cristo. Da mesma forma, Pai, pastor Márcio também, meu Deus, Jesus querido, dá vitória, meu Deus amado, Jesus querido, eterno, as meninas da frente da separação, glória, meu Deus, amado, remédio mal, quebra os atos, vai te levar, meu Deus amado, Jesus querido, eterno, meu Deus, sustenta, guarda, paz, trabalha, meu Deus amado, faça a tua vontade, Aleluia. Pastor Marcelo, orando pelo final, enfrentando a bênção apostólica. Amém? Glória a Deus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Não, vem cá, Tayane, vem cá. Se eu não orar, Deus vai me cobrar aí. Eu não quero na cobrança de ninguém. Muito menos de Deus, né? Aleluia. Todo o tempo o Espírito Santo colocando para que eu orasse pela criança, né? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Pega aqui, pastor, uma gotinha do óleo da unção. Não, pode ficar aí. Em nome de Jesus, orar por ela. Eita glória. Aleluia. Eu sei qual é o mistério, mas na tua frente tem um varão. Aleluia. Tá? E esse varão está trabalhando no espírito de pata. E hoje mesmo, na Ravaço, dentro do teu lar, tu vai ver um grande mover deste varão. Vai levar na calabaça e tu vai dizer verdadeiramente, ele é. Ele foi, ele é e será sempre. Deus, neste dia, a placa para contigo. E a resposta vai ser dentro da tua casa. Amém? Estenda suas mãos em nome de Jesus. Senhor, está aqui teu pequenino, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. E o teu nome é glorificado, porque o Senhor que dá a vida, é o Senhor que chama, e tu conhece ele desde o ventre, a tua palavra que diz. Então sobre ele não vale encantamento, sobre ele não tem palavra contrária, não tem olho grande, não tem levante, Senhor da glória, porque quem escolheu foi o Senhor. Se o Senhor, Pai da glória, assim permitiu, o Senhor da glória, tu tem projeto, tu tem sonho, tu tem, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, coisas inefáveis para realizar na vida do teu servo, do teu pequenino. Eu só te peço, Senhor, em nome de Jesus, que tu cuide da tua filha, que a tua filha ensine o caminho, a verdade, que a tua filha seja instrumento para essa criança, para a glória do teu nome. E eu creio, Senhor, tu dando
ordem, Senhor, teus anjos a guardar, a livrar, a agir, mover em prol dessa criança. Pai, em nome de Jesus, todo aquele, Senhor da glória, que, Senhor, colocar os olhos sobre essa criança, Pai, em nome de Jesus, venha sair dos lábios de cada um palavras que edifica, palavras, Senhor, que fortalece, palavras, Senhor, Senhor, faz um mover, engana esse tal que entra, Senhor, esse qual que chega perto, para, Senhor, proferir no pensamento palavras contrárias, palavras que não edificam, palavras de maldição, Senhor, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, que há uma bandeira ensanguentada vindo da tua parte sobre essa criança, Senhor da glória, e os teus anjos com espada banhada, coloca lá no portão, coloca na casa, Jeová, deixa não, Jeová, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, repreenda aí, Senhor, toda acusação do inferno sobre a vida da Tayane. Pai, em nome de Jesus, toda acusação do inferno joga por terra, Pai. Não deixa, Senhor, que a mente, o coraçãozinho da tua filha seja, Senhor, alcançada pelas palavras contrárias, pelas palavras, Senhor, que ferem, que magoam, as palavras, Senhor, em nome de Jesus, que faz com que tua filha venha se entristecer. Não deixa, e que teu nome seja glorificado, ela encontre em ti, só em ti, como foi pregado, só o Senhor. Não deixa, Senhor, que a alegria do teu Espírito saia sobre a vida da tua filha, e que teu nome seja glorificado. Pai, eu oro, crendo na vitória dessa casa, dessa família, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém, igreja? Amém, igreja? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Estarmos aqui, as tuas filhas perseverantes toda quarta-feira. Até aqui o Senhor tem ajudado as tuas filhas, tem fortalecido, as tuas filhas têm sido perseverante nesta casa de adoração. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por mais este dia. Muito obrigado pela vida do pastor Márcio, com a palavra que nos exortou, nos consolou e nos edificou, Senhor, nesta manhã, Pai. Muito obrigado pela vida das nossas irmãs, pastoras da tua casa, mulheres chamadas, escolhidas pela tua igreja, Senhor, lavada e remida no teu sangue, aqui neste lugar, a tua casa, Senhor. Pai, os teus filhos, abençoa, Senhor. Evangelista Alex, sempre com o coração voltado, Senhor, a fazer a tua obra. Abre com as comportas, Senhor. Move o sobrenatural sobre a vida do teu filho, e que o Senhor continue, Senhor, agindo, movendo, realizando na nossa vida, porque nós carecemos e precisamos, Senhor. Que venhamos ter uma continuidade de tarde maravilhosa. As igrejas que estão ainda aí, Senhor, dando continuidade ao culto, acho que vão começar às 14, às 16, 18, não sei, mas eu creio numa coisa, do teu poder, no teu agir, no teu mover, Senhor. Logo mais, Senhor, em nome de Jesus, estaremos cultuando na sede, Senhor da glória, e que o teu nome seja exaltado, glorificado, Senhor, teu filho, pastor Marco, pregando a tua palavra, Senhor, nesta noite, Pai, em nome de Jesus, usa o teu filho conforme a tua vontade e o teu querer. Muito obrigado pelas essas três valentes, Senhor, que o teu nome seja glorificado e exaltado, prosperando, agindo, movendo, realizando. Nos leve em paz, nos livre do homem mau, da bala perdida, do homem sanguinário, que nós possamos chegar no nosso lar em paz, aquele que vai de carro, de bicicleta, a pé, de ônibus, de Uber, eu não sei, mas que o teu nome seja exaltado, Senhor. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Estenda suas mãos conforme de consta, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Cristo espalhado nos quatro cantos da terra, e todos nós que cremos que Cristo voltará para buscar a sua igreja, lavada e remida no seu sangue, todos que crê, digam amém. Isso é forte. Igreja ligada até aqui. Por isso, amém. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai em paz.